Olá, bem-vindos ao programa Smart Money, esse programa que acontece nessa mesa aqui, na mesa do conselho, onde a gente recebe empresários e empreendedores que apresentam seus projetos, suas dores, vontade de expandir, vontade de resolver algum problema empresarial. Aqui comigo sempre eu trago conselheiros convidados que, junto comigo, analisa o que os empresários têm a dizer, por que eles aplicaram para estar aqui nessa mesa. Hoje comigo o especialista no mercado financeiro, investidor, meu amigo Guilherme Danelli, e também o Alan Capi, que é um especialista no mercado de saúde, também investidor, tem projetos nessa área. E eu acredito muito que eu chamei esses dois conselheiros porque encaixam perfeitamente no perfil de um projeto que vai ser falado aqui, que é um projeto que visa educação na área de saúde. Senhoras e senhores, Thales Juliani, o fundador e operador da Escola de Estética Avenida Paulista. Seja bem-vindo, Thales. Obrigado, João. Boa noite, João. Boa noite, conselheiros. É um prazer estar aqui. Eu sou um fã do programa e após a minha inscrição aí, fico contente de ter sido selecionado para participar aqui e bater um papo com vocês. Muito bom, tá vendo? Se inscreveu, aceitou o convite, tem coragem, tem que ter coragem para sentar aqui. Teve coragem, se inscreveu e agora eu queria que você falasse assim, contasse um pouco da história da escola de estética. Eu estou imaginando aqui educação estética, né? Alguma coisa ligada à saúde. Qual é a proposta da escola, quantos anos você existe, qual o tamanho da escola e por que você se inscreveu. Perfeito, João. Nós somos a Escola de Estética Avenida Paulista, nós somos uma escola especializada em cursos de curta duração, de aprimoramento e capacitação de profissionais já qualificados na área da saúde, estética e beleza, e também para profissionais que estão em processo de migração profissional, que queiram aprender uma nova profissão, né? A Escola de Estética existe há 10 anos, ela surgiu de uma paixão minha pela educação, e eu migrei a minha paixão, eu unifiquei a minha paixão por educar com um segmento, né, com muitas oportunidades no Brasil e no mundo, né, que é na área da saúde, estética e beleza. Hoje nós estamos localizados na Avenida Paulista, né, nós recebemos alunos do Brasil e alunos internacionais também, e nós temos uma gama de 18 cursos, 18 temas presenciais, e agora a gente está inovando um pouquinho também com cursos online, de acordo com o tema, né? Que nem todos os cursos eles podem ser online, mas a gente está verificando alguns conteúdos programáticos, alguns temas para ir também para o mundo digital. Você tem 10 anos, quantos alunos treinados? João, nós treinamos em torno de 8.500 alunos, né, nesses 10 anos. Nos últimos 3, 4 anos a gente teve um boom aí do nosso portfólio de cursos, né, que fez com que nós pudéssemos aumentar um pouquinho a capacidade operacional, de faturamento. E também a gente sempre eu tenho uma equipe de inovação e desenvolvimento que sempre está de olho no mercado nacional e internacional para ver o que a gente pode trazer de novidade para lecionar os profissionais e fazer com que eles consigam Dá um aprender. exemplo, Thales, do tipo de profissional e exemplo de um treinamento, um curso que você faz. Legal, João. Porque, vamos lá, enfermeiro, estética de que por exemplo, Harmonização. Como? Harmonização. Harmonização. Hoje nós temos diversos nichos na área da saúde, bem-estar e estética, né? No caso dos enfermeiros, os enfermeiros eles fazem a graduação em enfermagem e depois eles precisam fazer uma pós-graduação em esteta para eles estarem habilitados para realizarem diversos procedimentos. Por exemplo, hoje em dia um enfermeiro, de acordo com as regras do conselho dele, né, ele pode fazer algumas aplicações de harmonização orofacial, ele pode trabalhar também com algumas técnicas de pré e pós-operatório. Então, um enfermeiro ele pode ter uma parceria com um cirurgião, onde que após a cirurgia, né, realizada por esse cirurgião, o enfermeiro esteta capacitado em técnicas para pré e pós-operatório, ele pode atender e dar sequência na pós-cirurgia, né? Mas não é um curso é um curso profissionalizante, mas não é uma pós-graduação, né? Não, não é um curso de pós-graduação. É um curso livre. É um curso livre de capacitação e aprimoramento. Então a gente vai passar, nesse curso de pré e pós-operatório, por exemplo, são 2 dias onde vai ter uma imersão, né? Que são 3 períodos com conteúdo teórico, onde a gente vai passar toda a parte de fisiologia, todas as necessidades que um paciente numa
numa pós-cirurgia necessita, né? E também temos um período onde vai ser toda a dinâmica da aula prática para a utilização de equipamentos, manobras e outras técnicas para ser aplicadas. Muito bem. Qual foi a dor que te trouxe aqui? O que que você quer ouvir dos conselheiros? Legal. Hoje, com 10 anos, a gente, graças a Deus, né, eu sou o sócio fundador e opero também o dia a dia do negócio. E hoje eu tenho as etapas do business bem mapeadas, né? Então eu sei exatamente o que acontece na parte de captação, na parte de fechamento, na parte financeira, na parte de entrega dos cursos, né? Mas todo o processo está centralizado em um único gestor. No caso, sou eu. Então eu gostaria muito de algumas sugestões, alguns direcionais de como que eu posso aproveitar esses 10 anos de negócio bem estruturadinho, bem montadinho e com uma marca interessante, forte já entre o mercado, como eu posso expandir, como eu posso escalar. Seria Não, essa a minha então dor. a questão é escala. Gestão escala, né? Bom, Danelli, ele está no mercado gerador de caixa, né? 8.500 alunos em 10 anos, tem já 18 cursos livres estruturados e quer apertar o botão da escala, que é crescer receita exato. sem crescer a despesa proporcional. Então, acredito que vale a pena aí você falar com ele sobre essa parte financeira, mas eu acredito que a gente precisa entender também qual é o custo que ele tem hoje, qual o tamanho da operação. Pelo que ele falou, acho que é um pouco mais de gestão em si do que financeiro de fato, certo? Hoje a gente tem um fluxo de caixa saudável, né? Perfeito. Mas eu não tenho braço ou profissionais junto do meu time que possam assumir essa responsabilidade, né? Legal. Quando a gente fala de equity, aí a gente tem especialista para falar de equity, a gente está falando de algo que a gente consegue preservar e passar para frente, né? Como você vai vender algo sendo que sem você aquele negócio não funciona? Então, toda vez que a gente vai olhar uma empresa, a gente consegue a capacidade dela ser adaptada ou ser tocada sem a pessoa que fundou, né? Porque senão, se alguém for entrar a comprar a sua companhia e tem uma consolidação de setor educacional e setor de saúde muito forte, que você vai vender sua empresa, você vai ficar mais 3 anos até isso acontecer. Então, o que a gente às vezes aconselha nesse momento é separar as atividades, né? Então, 2 dores que os empresários acabam não separar as atividades e não pagar o preço pela cadeira, né? Porque quanto que custaria a sua sabedoria naquele determinado ponto? Pô, o João fez essa transição, depois ele pode até falar, quando ele saiu da cadeira de sócio e quem estava fazendo essa movimentação dentro da Bossa Nova, colocou um cara muito capacitado lá dentro, com um salário muito grande. Então, assim, a questão é como a gente consegue equalizar essa questão do caixa para poder pagar uma pessoa de qualidade. Então, você coloca uma pessoa no financeiro, uma pessoa no comercial, não necessariamente o empresário, ele acaba desenvolvendo várias habilidades. O cara vende, o cara entrega, o cara produz, o cara faz a nota, o cara recebe. Então, assim, ele acaba tendo várias habilidades que quando você vai colocar para alguém tocar, é difícil encontrar realmente alguém que faça as mesmas atribuições que você. A questão é dividir as atividades core em 5, 6 e colocar uma pessoa, um especialista para cada atividade, que aí você consegue, de certa forma, encontrar, liberando você para abrir mais espaço, abrir mais unidades. Então, assim, o seu foco, já que você está gerando caixa, tem uma operação saudável, seu foco é escalar em abrir mais unidades, escalar em modelo de franquias, tem várias opções de escalas para o seu negócio, e aí dá para crescer e ficar bem grande, só que para isso as etapas precisam ser consolidadas. Então, nem que tenha uma pessoa, são 5 atividades core, uma pessoa em cada etapa para fazer aquilo que você faz sozinho hoje. Tá tudo bem, você está onde você está, com 10 anos de trajetória, com sucesso financeiro, etc., porque você juntou 5 habilidades em uma pessoa só e fez o que fez e assumiu o risco. Agora, talvez você vai precisar de 5 pessoas para fazer o que você faz. Bom, Então, é claro que precisa de uma estruturação para poder buscar a expansão. São 22 formas de expansão, né? A gente falou aqui de franquia e unidade própria e tal, mas tem várias formas que é encontrar qual seria a que tem o melhor encaixe com você. No entanto, a parte precisa entender a parte interna, que só você pode dizer, se você está pronto para isso, em termos de estrutura, fazer o básico bem feito, para estar sólido para o crescimento. Então tem que analisar, você falou que tem caixa, que tem estrutura, então saber se faz sentido o que o Danelli falou. E aí, Alan, aproveitando, já que você é um especialista no setor, você vê muita concorrência
na educação, né, em cursos livres desse modelo, ou tem espaço ainda para esse crescimento? Depende muito, né? Por exemplo, hoje, pelo que eu entendi, você faz muito curso presencial, ou você Correto. tem o online, não? Hoje a essência da empresa nasceu pelo presencial, Sim, porque existe uma diferença muito grande dos nossos alunos fazerem um curso online, estarem lá na frente do computador, mas não praticarem. sim, Então seria mais uma transmissão de teoria e ia faltar prática. sim. Então a gente tem a maioria dos temas, né? Digo que em torno de 98% são temas presenciais, e a gente começou a inovar um ano atrás para temas online, no qual eu, junto com a minha equipe de inteligência, né, pedagógica, a gente escolheu os temas onde a gente entende que somente a transmissão da parte teórica já é satisfatório para o estudante já absorver o conteúdo que ele escolheu, que ele necessita, né? Maravilha. Então, uma barreira de exponencializar isso é as unidades presenciais. Perfeito. Talvez você possa, por exemplo, trazer esse know-how, todo esse conhecimento seu, instrumentar a parte física, e isso aí você encontrar em cidades ou locais parceiros, e você entrar com essa questão online para começar a jornada do cliente, né, do seu estudante, e você finalizar presencialmente. Então, talvez Talvez você pode híbrido, né? híbrido, Talvez você um fazer híbrido. isso. Interessante, muito bom, gente. E um ponto muito importante é você, como profissional, encontrar também aquilo que você é muito bom, né? Porque justamente você chegar até onde você está, você tem algo que você faz e faz muito bem, né? Então é muito importante você, como profissional, encontrar isso, e justamente tudo aquilo que você não é bom, mas você precisa fazer, você justamente profissionalizar. E para isso você tem que ter uma visão que você precisa investir, né? Justamente para exponencializar aquilo que você é muito bom. Não Perfeito, se legal. replica algo que não está estruturado na base, né? Isso. Difícil você replicar, que o cara vai olhar assim, e ele fez isso, Uhum. e ele está bem. Por isso que eu estou falando, que o Danelli quis dizer, é que a gente precisa olhar um pouco como é que está a base da sua empresa. Aí você já fica aí a bola pingando para você dizer como é que você está lá. Legal. Muito bom, gente. Obrigado pelos direcionais, acho super interessante. Hoje em dia, eu tenho tudo muito bem estruturado, né? Por exemplo, eu sou um profissional mantenedor que eu não abro mão de estar sempre presente junto na área de inteligência em vendas, na área de marketing, na área comercial, né? Alguns outros departamentos eu acabo terceirizando e passando para algum outro colaborador. Mas esses três departamentos é sempre comigo. Hoje eu tenho todos os fluxos determinados, a gente fez alguns investimentos em inovação tecnológica, Tecnologia própria. tecnologia própria atualmente, João. A gente acabou de lançar, fazem 30 dias, um portal do aluno. Só que antes do portal do aluno, eu tive que fazer todo o ecossistema em conexão. Então, eu tenho um site e-commerce, onde eu tenho todos os temas lá dentro do site, o aluno faz um cadastro, já cai dentro do meu mail de banco de dados, e lá dentro ele consegue comprar sozinho os cursos, já escolher a turma na qual ele vai ter disponibilidade no dia para cursar, né? Também esse investimento ele já faz uma conexão com um RP que já vai jogar para mim toda a parte financeira junto com a emissão de nota fiscal, né? E também as campanhas de marketing, todas elas já são direcionadas para dentro de um CRM. Então eu gosto de ter bastante informação na mão. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho todas as informações na mão, eu fico um pouquinho reticente de acabar liberando, né, os departamentos e as coisas desencaixarem um pouco dentro da minha engrenagem, né? Eu digo que o empresário ele precisa, muitas vezes é difícil sair do operacional, como você está colocando aqui, eu entendo, mas ele precisa, não é sair o corpo do operacional, precisa sair a mente. Então, o que você está fazendo aqui é justamente isso. Você tem que pensar estrategicamente, mas o seu corpo só vai sair do operacional quando você puder fazer isso. Uhum. Então, não dá para abandonar. Tem muita gente que diz assim, sai do operacional. Como se fosse assim, apertar um botão e sair, né? Verdade. Não é bem assim, mas a primeira coisa que você tem que fazer é o que você está dizendo. É sair com a sua mente, com a sua estratégia. O que se eu pudesse definir, o que é o teu diferencial? Se você pudesse Hoje em definir em dia, poucas palavras. João, desde o primeiro dia que eu fundei a escola, a gente sempre teve o diferencial de acolhimento. Porque hoje o perfil do meu público é um perfil que ele está no dia a dia, eles trabalham geralmente em hospital, clínicas, e é um perfil onde que o dia a dia é bem puxado. Então, quando os estudantes eles
chegam para o curso, no primeiro momento é um bom dia, com um sorriso no rosto, um acolhimento, como se ele estivesse chegando na casa dele. Então é profissionalizante praticamente, né? É profissionalizante, acolhedor, né? Não, então, eu digo, pelo perfil que você está dizendo, é o perfil para pessoas que querem trabalhar no setor. Exatamente. São No pessoas... sentido de buscar uma atividade econômica também, né? Exatamente. Nós temos os profissionais que hoje em dia estão um pouquinho saturados do CLT e vislumbram uma oportunidade de se capacitar e abrir o próprio negócio. Pois é. Então, aí dentro de um mercado muito grande, né? Que anualmente é regulado, né? Essa certificação para você exercer alguns tipos de atividade de saúde é regulado. Sim, existem muitas regulamentações, né? A gente sempre está em contato com os conselhos de classe para entender até onde é o escopo daquela profissão, né? Ao mesmo tempo que tem alguns cursos que são livres, a pessoa não precisa ser inicialmente da área. Ela pode fazer alguns cursos iniciais, né, de introdução no segmento e ali começar a jornada deles. Um outro ponto, esse novo site que a gente criou faz pouco tempo, ele vai trabalhar por jornadas também. Então eu tenho a jornada já do enfermeiro esteta que quer trabalhar essa linha de pós-operatório, quer ir para a ROF, ou quer para uma linha de drenagem linfática, ou uma linha de limpeza de pele. Eu tenho também o pessoal que está ingressando no mercado, que entra numa linha mais básica de massoterapia, com conceitos mais de fisiologia, né? Todos pré-definidos, né? Comigo e em conjunto com a minha equipe acadêmica. Então, acolhimento é um diferencial competitivo, tecnologia é um diferencial competitivo, o que mais você pode falar? Ensino de qualidade, João. Lá eu prezo 100%, todos os novos temas que são lançados, eu que entro em conjunto com a minha coordenação pedagógica para entender qual que é o caminho melhor para a gente transmitir um ensino de qualidade. Certo. E qual seria, o que a gente poderia ajudar o Thales nessa escala dele? Eu vejo muito, talvez esse profissional, ele é um profissional que economicamente também, para ele fazer um investimento nesse aperfeiçoamento, você deve fazer um parcelamento próprio. Ou você só aceita cartão de crédito? É uma boa pergunta. Hoje em dia a gente não tem parcelamento próprio, a gente trabalha com as bandeiras nacionais, né, padrão, mas a gente tem muita necessidade sim, e o questionamento quase que diário na minha ponta comercial, onde o pessoal às vezes não está com o limite do cartão disponível para fazer esse investimento em capacitação. E daí eles entram com a questão, eu posso parcelar no boleto, né? Aí você não tem esse modelo financeiro nem esse caixa para absorver. Né? Nós não temos, João, até porque o risco é grande, né? A gente... De inadimplência pós-curso, né? Exatamente. Um ponto, uma informação importante, que 60% hoje dos limites de cartões de crédito já estão tomados. Né? Porque hoje tem muito parcelamento. Então, você pensar uma pessoa que tem 10 mil de limite, ela tem 4 mil disponível. Se você quer fazer uma venda de 3 mil reais parcelado em 10 vezes, ela ainda vai ter que ter R$1.000 para sobreviver, comprar, viajar, tudo mais, daí ela toma essa barreira. Então, hoje tem soluções de mercado que fazem uma análise para ver quanto que é a capacidade financeira mensal daquele profissional, e aí você colocar isso numa jornada que daí você consiga viabilizar com uma segurança. Isso é muito interessante porque pode ajudar muito você lá provavelmente pode ser uma das principais barreiras de fechamento do seu comercial, essa questão de viabilização, né? Super interessante. Sim. Se criar uma linha de crédito direcionada... Você aumentaria suas vendas em quanto por cento, mais ou menos, se tivesse isso? Olha, João, eu acredito que dentro do questionamento que uma equipe comercial me aponta, em torno de 20%. 20%. Dá para melhorar um percentual interessante. Parcela em 12. E dá para você travar o certificado pós-quitação do curso? Não tem uma regra para isso? Contratualmente, né, a gente acaba liberando certificado após presença de 99% do curso, né? A parte financeira não existe nenhuma regra contratual porque eu não aceito o pós-pago. Atualmente a gente aceita o pré-pago, eu tenho meu fluxo financeiro com as intermediadoras. Ele tem um fluxo com a operadora, então é pré-pago no caso dele. Eu também fiz algumas promoções, pessoal, facilitando o valor através do Pix. E deu um diferencial bem interessante também. Bom, Thales, para escalar e para escolher qual o modelo de escala mais interessante, entendendo que você tem tecnologia, entendendo que você já tem um modelo validado com muitos alunos e muitos anos operando, eu faria uma formatação.
É tipo eu estudaria, colocaria em manual Sim. tudo que você faz, todos os seus procedimentos, o atendimento, o bom dia que você falou, Sim. a sua tecnologia, tudo isso aí transformaria em manual. Uhum. Não é um manual para vender franquia, mas é um manual para você olhar assim, uau, eu poderia fazer um Ctrl+C, Ctrl+V em qualquer lugar. Isso. Simula que você vai abrir mais uma unidade e faz essa jornada, mesmo que você não faça. Uhum. Como seria se eu Interessante. fosse abrir? Como que Simule, muito bom. Isso aí. Legal. que teria, como eu faria eu faço isso com os meus filhos, né? O que eu teria que fazer para poder ensiná-los caso eu não estivesse aqui? E quando eles me perguntam, pai, o que eu faço? Se eu não estivesse aqui, o que você faria? Aí eu faço assim. Então, assim, se você não estivesse aqui, o que você teria que deixar para que alguém tocasse o seu negócio? Então, Simula vai abrir tem o São Paulo, vai abrir uma no Rio, e aí o que seria passar para alguém para ela seguir passo a passo, receita de bolo, fazer isso, legal. ter bom dia, ter um café, ter um brinde, ter isso, ter Tecnologia, jornada, não sei o quê, tecnologia. como é que é a objeção de venda e não sei o Sim. quê, como é que vende, como é que contata, qual é o tráfego, como é que faz, como é que traz o cliente, como é que atende, como é que é o curso, quem é o professor, qual é o manual do curso, etc. Tudo isso num bookzinho chamado Escola de Estética Avenida Paulista. Legal, Perfeito. muito bom. É que na área da saúde hoje é chamado de POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Acho que você fazendo esse mapeamento de como é hoje, naturalmente você vai encontrar vários gaps de melhorias e aí você justamente consegue ver onde que realmente você agrega esse valor, onde você poderia com esse book trazer um profissional e profissionalizar, e hoje em era de IA, por que não também investir em tecnologia para que possa fazer esse trabalho através de IA? Mas para isso precisa muito do processo todo mapeado. Antes de saber como que vai fazer, você tem que saber como que é feito hoje, né? Perfeito. Exatamente, Legal, com isso muito bom. tudo na mão, a decisão de por que lado você vai é mais fácil. Sim. E aí eu te convido para quando você tiver isso tudo estruturado, procurar a gente, para a gente fazer a provocação para descobrir, identificar se é franquia, se é licenciamento, se é unidade própria, se é sócio operador. Eu não deixaria de olhar a parte financeira também, de Porque ter sua linha de crédito, ter um cartão pré-pago, ele paga 6 parcelas, aí ele já está apto a fazer mas isso o eu curso, entendo que ele já sai daqui com já esse pode negócio, fazer, parceria feita com a Unmed. Sim. Perfeito, a gente Podemos pode te bater um apoiar papo, com Olha aí. certeza. Já deu dia o negócio. Já Só deu não dia. me deixa de fora, né, Dan? Não. Só não vai me deixar Pode de conversar, fora. sim, com certeza. Sim. Muito bem, então, tem mais alguma dúvida? João, eu queria agradecer a participação, eu acredito que foi super válido aqui, esse insight de mapear e fazer o book, né, o POP nosso lá de todas as etapas, vai ser super interessante, eu assumo que hoje tudo está na minha cabeça, né, em um único gestor, mas eu aceito o desafio sim, vamos produzir esse material e fazer acontecer. Beleza? Maravilha. Tudo bem? Então, obrigado aos conselheiros. Tem alguma consideração? Não. Ainda temos tempo para consideração. Tudo bem? Não. Então, olha, é muito bacana a postura do Thales, né? É uma postura de dizer, cara, eu não fiz e vou fazer. Porque eu acredito que, como o Thales, tem muito empresário aí que está tudo na cabeça. Sim. Você precisa tirar da sua cabeça e como o Danelli faz para os filhos, você precisa ter isso na sua empresa. Precisa estar tudo mapeado, não é burocratizar, está gerando papel, não tem nada a ver. É você documentar para entender o seu lugar de potência, para entender o que falta, para entender o que pode inserir uma IA, uma inteligência artificial, né? O que pode otimizar, gerar mais eficiência, redução de custo, aumento de receita, melhora a margem, opções. Tudo isso só é possível quando a gente tem a fotografia da situação hoje. Porque existem muitos empresários com 4 palavras que trava que eu chamo de oportunidade. As 4 palavras é urgência, emergência, dependência e necessidade. São 4 palavras que, se ele está preso nisso, no operacional disso, ele não enxerga uma oportunidade. Você, ainda que está assim, você veio ver uma oportunidade aqui na mesa do programa Smart Money. Perfeito. Faz sentido? Total. Faz sentido. Então é isso. E gratidão a você, gratidão a Thales, aos conselheiros e a você que assistiu esse episódio do Smart Money. Não esquece que você pode também estar como o Thales sentado aqui. Basta aplicar aqui no site, tem uma aplicação, aqui no link do streaming, do YouTube e do site da BMC News. Você aplica e participa com a gente, quem sabe, no próximo episódio. Tá bom? Então te espero semana que vem. Valeu!